Seja bem-vindo aos nossos vídeos de livros. Aqui, mergulharemos em aventuras literárias, explorando mundos fantásticos e descobrindo histórias cativantes. As leis dinâmicas da prosperidade. Como desenvolver a força do pensamento promissor. Introdução. Esse livro é uma consequência das recentes crises de desemprego e de muitos anos de vida difícil. Ninguém gosta de ficar desempregado nem de levar uma vida miserável, na verdade, ninguém gostaria. Durante 15 anos tentei encontrar um livro como este. Durante todos aqueles anos em que vasculhei todas as bibliotecas que passei, e cheguei à conclusão de que existem muitos livros que sugerem várias ideias para se ser bem-sucedido, mas em nenhum deles encontrei uma relação de leis simples e concisas que assegurassem o êxito. Depois de enviuvar e com um filho para criar e educar, comecei a procurar um livro como este. Como não tivesse nenhuma especialização e nenhuma renda, eu teria dado o que fosse possível para, naquele tempo, conhecer a verdadeira força do pensamento promissor. Durante algum tempo me senti deprimida, com a saúde debilitada, solidão, falta de dinheiro e uma sensação de fracasso total. Parecia que o mundo todo estava contra mim e que tudo o que fazia saía errado. Mas, tendo que assegurar a subsistência de meu filho, eu não podia deixar-me dominar pelo fracasso. Tinha que vencer em benefício dele e de mim próprio. Finalmente, numa época de maiores dificuldades, tanto emocionais como físicas e financeiras, tomei conhecimento da força do pensamento como um meio de êxito ou fracasso. Aprendi que o fracasso é, basicamente, resultado de um pensamento negativo. Compreendi que o uso adequado da mente poderia ser a solução para uma existência saudável, feliz, próspera e bem-sucedida. No momento em que tomei consciência desse maravilhoso segredo para o sucesso, a minha maré começou a mudar drasticamente. A origem do pensamento promissor. Ultimamente tem-se ouvido falar muito sobre o pensamento positivo. Em consequência das crises de desemprego e de anos difíceis, outra expressão apareceu: pensamento promissor. O verbo prosperar significa florescer. Ser bem-sucedido, prosperar, conseguir bons resultados. Você é próspero quando está vivendo em paz, com saúde e em fartura. E embora o pensamento promissor possa significar muitas coisas, ele, basicamente, dará a você força para fazer que os seus sonhos se realizem, seja para que você goze de uma melhor saúde, seja para que tenha um crescente êxito financeiro, uma vida 3. pessoal mais feliz, mais instrução, ou faça mais viagens, ou consiga uma vida espiritual mais intensa. Este livro mostra, claramente, como o pensamento promissor tem ajudado as pessoas a conseguirem esses resultados em todas as etapas de suas vidas. Além do mais, ele mostra como o pensamento promissor pode proporcionar essas mesmas coisas para você também. À medida que você ler este livro, capítulo por capítulo, você começará, automaticamente, a desenvolver o pensamento promissor e, quase com a mesma facilidade, começará a colher uma safra de felizes resultados. O vendedor que transformava em ouro tudo o que tocava. Há anos atrás, um vendedor usou a força do pensamento promissor, embora não tivesse consciência disso. Quando lhe perguntavam, como vão os negócios, ele sempre dava a mesma resposta: os negócios estão ótimos. Porque há partículas de ouro no ar. Para ele isso era realmente verdade, ele acreditava totalmente nisso, qualquer contato que fizesse resultava em venda. Depois de algum tempo, toda vez que seu nome era mencionado, as pessoas sempre diziam: sim, tudo o que ele toca vira ouro. As leis para a prosperidade. Durante o meu primeiro ano como pastora, este país sofreu uma das mais sérias crises desde a Segunda Guerra Mundial. Os membros de minha congregação começaram a pedir que se fizessem conferências como medidas para superar aquele período difícil. Foi, então, que essas dinâmicas leis para a prosperidade começaram a tomar forma. E, com incrível rapidez, essas ideias surtiram efeito para todo tipo de gente. Como essas leis beneficiaram as pessoas? Eis alguns exemplos. Uma semana depois da primeira conferência, as duas secretárias receberam aumento, sendo que uma delas ainda foi promovida para uma nova função. Logo em seguida, um corretor da bolsa informou que estava fazendo muito mais negócios do que esperava, embora a maioria dos seus colegas não estivesse fazendo praticamente nada. Um dos seus clientes, a quem não via há muitos anos, apareceu e deu-lhe um cheque de 200 mil euros para ser investido.
Um mês após ter começado a deliberadamente invocar o pensamento promissor, a sua renda aumentou 4 vezes mais. 4. Um advogado, que tinha como clientes vários industriais que estavam produzindo pouco ou sofrendo os efeitos das greves, relatou que, repentinamente, a crise havia acabado para ele. Sua renda mensal subiu violentamente para 2.000 euros, o que, no momento, lhe pareceu muito, mas que, mais tarde, quando ele fixou um padrão definitivo de pensamento promissor, lhe pareceu apenas normal. O representante de um fabricante de aço, cujos negócios tinham sido afetados pela crise, contou que inesperadamente receberá um pedido no montante de 4.500 euros, embora nada tivesse feito para consegui-lo. Uma vendedora trabalhava numa grande loja de departamentos com mais 100 funcionários, e todos eles só falavam de como a situação estava difícil. No fim do mês, após ter deliberadamente começado a usar o pensamento promissor, ela foi a única a receber uma comissão por ter vendido mais do que sua cota mensal. Os outros funcionários tinham considerado que a situação estava difícil e, por isso mesmo, nada conseguiram. O dono de uma loja de eletricidade tinha a receber contas no valor de 750 euros. Quando ele começou a pensar nos seus devedores como pessoas prósperas, ele recebeu o que lhe era devido sem mais delongas. Um relojoeiro tinha uma conta a receber. Ele tentará cobrá-la por todos os meios, usando mesmo cartas indelicadas, mas tudo saiu sem resultado. Quando ele, também, começou a ter pensamentos promissores, tanto com relação a ele como com relação ao devedor, para seu espanto, a conta foi imediatamente paga. Uma família que almejava ficar livre das dívidas herdou, repentinamente, uma interessante soma em dinheiro. Um funcionário do governo recebeu o aumento que há vários anos estava para ser aprovado pelo Congresso. O empregado de uma companhia telefônica recebeu o aumento que lhe havia sido prometido meses antes. Um engenheiro construtor recebeu logo de imediato um novo encargo para a construção de uma obra de 15 milhões de euros, após ter terminado uma construção de 1,5 milhão de euros. Um casal chegou a ganhar uma viagem ao exterior totalmente paga. Esses são apenas alguns exemplos da força do pensamento promissor. A prosperidade cria nova aparência e saúde nova. Porém, além dos lucros financeiros que tive, também existem outras recompensas. À medida que eu fazia minhas conferências semanais, comecei a notar que as pessoas que me ouviam começavam a adquirir uma nova aparência, uma aparência de paz interior, de postura, de felicidade, de segurança e de firmeza, que antes não tinham. A expressão de fracasso e desânimo deram lugar a uma expressão de triunfo, de autoconfiança e de felicidade interior. O ar de frustração foi substituído por um ar de dominância, autoridade e vitória. Essa constatação pessoal foi maravilhosa. 5. Também, as várias pessoas aparentaram estar com uma nova saúde mental e física. Durante a maior parte de sua vida, um negociante ouvirá dizer que sofria de uma grave afeição cardíaca, que precisava estar em constante vigilância. À medida que ele começou a usar a força do pensamento promissor, ficou mais calmo tanto espiritual, quanto fisicamente. A tensão, tanto consciente quanto inconsciente, diminuiu gradualmente. Depois de algum tempo, o seu médico lhe disse que o seu antigo problema cardíaco havia desaparecido. Agora, passados vários anos, ele está saudável e mais feliz do que nunca. As várias pessoas que sofriam dos nervos começaram a se sentir mais saudáveis, mais serenas e com maior paz de espírito. Neste grupo havia uma dona de casa que, durante anos, consultara vários médicos que nada de anormal constataram no seu organismo. Quando ela começou a deliberadamente pôr em prática o pensamento promissor, começou a pensar nos outros com mais ternura, inclusive em seu marido. Sua nova disposição de apreço fez com que ele sentisse que estava recebendo de sua mulher uma consideração como há muitos anos não recebia. Isto, por sua vez, aumentou sua autoconfiança e contribuiu para que fosse mais bem-sucedido em seu trabalho. O êxito que teve em seu trabalho trouxe a esse casal uma felicidade e uma satisfação que há muito não sentiam. A saúde dela melhorou tanto que, em pouco tempo, parecia ser muito mais jovem. E, à medida que ela se sentia mais feliz, as suas dores e sofrimentos desapareceram. Toda a sua aparência muda. Uma mulher de negócios, solitária e infeliz, que havia tentado suicidar-se várias
Vezes, ficou tão interessada nas leis para a prosperidade, que começou a sentir interesses por outras coisas, além de si mesma. Isso lhe proporcionou uma vida mais feliz e mais equilibrada. Nunca mais pensou em se suicidar. Umas boas donas de casa, assim como um homem de negócios, que tinha o vício e beberás escondidas causando sérios problemas, começaram a ter novas esperanças. Quando começaram a usar o pensamento promissor, pois começaram a perceber que seus problemas de alcoolismo podiam ser superados. À medida que ficavam mais confiantes, eles foram sentindo que seriam capazes de resolver seus conflitos e hostilidades interiores. O vício da embriaguez foi pouco a pouco desaparecendo. Vários casamentos foram salvos, depois que ou o marido ou a mulher começou a invocar essas leis para a prosperidade. Uma pessoa que se havia divorciado voltou e se casou novamente. Várias pessoas solteiras e solitárias se casaram. Entre elas uma que era viúva há 20 anos. Um negociante que sempre detestara seu trabalho percebeu, à medida que usava esses pensamentos, que começava a ver seu trabalho sob um novo prisma. E, em pouco tempo, não o detestava mais. O vendedor tinha razão. O vendedor tinha razão. Há partículas de ouro no ar para você, para mim, para todo o mundo. Os economistas sabem disso, pois declaram que estamos entrando numa das mais ricas eras que o mundo jamais conheceu e eles denominam os dourados anos 60. Os cientistas sabem que há partículas de ouro no ar, pois eles declaram que este universo é composto apenas de energia radiante de éter, sobre os quais os homens têm um controle ilimitado. Os psicólogos e os metafísicos sabem que as partículas de ouro existem. Eles declaram que o homem constrói o seu mundo com a rica e ilimitada essência que existe dentro e em torno dele, através dos seus pensamentos, emoções e ações. Assim sendo, continuemos confiantes, sabendo que há partículas de ouro por toda a parte. Ao começar a ler este livro, seja quais forem as suas condições de vida, faça disto a sua profissão de fé. Há partículas de ouro no ar, para mim. Através do meu pensamento preciso, deliberado e promissor, começo agora a assimilar as partículas de ouro. Agora mesmo, estou começando a sentir os resultados daquelas partículas de ouro. Passe logo para as páginas seguintes, as quais lhe revelarão, além de muitos outros, os emocionantes segredos das partículas de ouro. Catherine Ponder.